A dor do bullying é real. Já pensei em tirar minha própria vida. Eu pensei em morrer várias vezes. Tudo começou aos 8 anos. Será que vai acontecer hoje de novo? Na verdade, sofreu calada e já chegasse a pensar em tirar a tua vida, a sexualidade, teve dificuldade nessa área? Não era só um bullying de simples palavras, né? Era uma ação mais brusca. Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal Palavra com Felper. Hoje nós vamos ter a nossa primeira convidada do canal, que é a nossa amiga e irmã Dairiele, que está aqui presente hoje e ela veio compartilhar conosco um pouco do que ela viveu, da superação. Você pode ter certeza, se você assistir o vídeo até o final, você vai ser muito edificado. Então, eu conhecia Cristo, né, através do meu pai. Desde pequena ele me levava nos cultos, me incentivava, né, a estar sempre com ele, né. E aí eu realmente me decidi, né, com 14 para 15 anos, em 2005. Agora em abril vamos fazer, em maio, 11 de maio, fazem 15 anos que realmente eu me converti. Né? Posso dizer que é metade da minha vida, né? Literalmente. Então pra mim foi um processo muito natural, foi muito gostoso no início, porque eu não vim para Cristo porque eu tinha sofrido alguma coisa, porque até tinha, mas isso não estava como principal para mim. Eu não vim para Cristo por tudo que eu tinha sofrido, né? Eu vim para Cristo porque eu me senti bem em um lugar, em uma igreja. Me senti acolhida. E eu gostei do lugar e fiquei, né? E com o passar dos anos, né, passado o tempo, eu fui vendo muita coisa que eu passei na minha infância, adolescência, ali o começo, se refletia em quem eu era, da forma que eu agia, né? Desde pequena, muito bullying, né? Um problema hormonal que eu tinha sempre foi muito grande. Então, eu sempre estava à frente das outras meninas. Enquanto as meninas de 10 pareciam que tinha 10, eu com 10 parecia que tinha 15. Né? Então, isso pra mim foi um problema muito grande. Tanto que meu primeiro assédio que eu sofri foi com 10 anos. De um amigo da família. Né? Na realidade, foi até antes. Foi com 8. Nossa. Foi com 8 anos. Foi com 8 anos. Né? E daí pra frente, muita coisa aconteceu. Né? E a última vez que eu sofri, eu tava com 19 anos. Então, assim, foi metade até então da minha vida ali, dos 8 até os 19, foi uma vida de alegrias perante Cristo, mas por trás eu sofri algo que ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém. A minha mãe foi saber quando eu tinha 19 anos. Ela não sabia. Ela foi saber as pessoas que fizeram, que aconteceu quando eu tinha 19 anos. Né? Eu não queria preocupar ela mais com uma coisa, com um problema que era meu, que não era dela. Era uma coisa que eu passava. Não era culpa dela. Né? Então, foi uma parte da minha vida que é marcada, é doída, tem cicatrizes, tem, mas hoje eu digo com toda certeza, né, que Jesus me curou. Que realmente Ele tratou as feridas, dia a dia, vem sendo trabalhados, né. Tem dias, às vezes, que o inimigo vem, eu vejo na rua alguém que me fez mal, eu penso, amém, se não fosse por aquela pessoa, eu não seria quem eu sou hoje. Se não fosse aquele problema que eu passei, eu não seria o que eu sou hoje. Então eu aprendi que aquilo que eu vivi no passado foi essencial para eu me tornar quem eu sou hoje. Para eu ter a visão que eu tenho hoje das coisas de Deus, das pessoas, né? Porque duas dessas pessoas se converteram. E foi muito interessante ver o antes e o depois. É realmente aquela questão. Jesus cura, transforma e liberta. Eu pude ver isso na prática. E só o fato de eu conseguir ver isso em alguém me deixa muito, muito, muito feliz. Nossa. Só que fique claro, né?
Abuso infantil é crime, né? Eu optei por não denunciar, foi escolha minha. Eu, como cristã, se eu não acreditar que uma pessoa pode ser curada, eu não estou acreditando piamente na palavra de Deus. Minha visão, meu pensamento. Então, eu optei por não fazer. Mas eu acredito que quem sofre e não se sinta bem, que faça o que a lei manda. Denuncie, procure ajuda dos órgãos públicos. Não é errado, né? Eu não só é acho errado. que é errado, não é errado. É o livre-arbítrio. Casos e casos. É livre-arbítrio. Cada um faz o que acha bom, né? O que acha que é melhor para si, né? Lógico, né? Não tenha dúvida. Se eu tivesse sofrido um abuso, que tivesse me machucado, me maltratado, que tivesse sido espancada, com certeza eu teria ido à delegacia. Mas pela glória de Deus não chegou a esse ponto, né? Não chegou tão longe dessa forma. Então, a minha opção foi o meu livre-arbítrio de realmente acreditar na transformação, né? Mas para quem realmente sofre muito calado, sofre na pele, né, que realmente tem marcas no corpo. Ou vive por ameaças, né? Se tu contar, tu morre. Isso. Se a tua vida corre risco, realmente é bom que a pessoa procure ajuda de polícia, em delegacia, né? Realmente busque quem possa proteger realmente no mundo físico. Que a gente sabe que Deus protege, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Com certeza. Referente a essa parte da minha vida, né? Eu, quando tinha de 10, 11, 12 anos por ali, eu estava cansada, né? De parar em lata de lixo, em apanhar, em sempre ser chacota, né? No colégio. Eu simplesmente peguei minha bicicleta, que a gente morava, eu morava numa rua que era transversal de uma principal no bairro. Eu simplesmente pedalei e atravessei sem olhar. Eu disse, se pegar, pegou. O ônibus parou a 1 palmo de mim, do meu lado. Meu Deus. Eu só parei porque ele buzinou, senão não tinha parado. Ele parou do meu lado. Foi a primeira vez que eu tentei, tinha entre 10 e 12 anos. Primeira vez. Primeira vez. Teve outras vezes? Depois outras então, situações aconteceram na minha vida, né? De alguns relacionamentos. Tive mais 2 tentativas, né? Uma delas até, é interessante falar, era uma época que eu estava muito bem com Cristo, né? Mas eu tive um relacionamento que me tirou o chão, né? Eu estava noiva, tinha recém-feito 18 anos, estava noiva, e simplesmente alguns meses antes do casamento todo montado, tinha provado o vestido, estava tudo naquela empolgação, né? De repente a pessoa disse, não quero mais, tchau. E aí eu me vi sem aquilo que eu estava planejando, eu não tinha mais. Não tinha. É como a gente com Cristo, né? A gente está se preparando para encontrar o noivo. Imagina Cristo olhar hoje pra gente e dizer assim, ó, não volto mais. Qual é o sentido da nossa vida? Foi nessa situação que eu me vi, né? E aí a igreja onde eu congrego, ela tem 4 andares. Eu fui até o último andar da igreja pra me jogar. Nossa. Eu fiquei com o meu corpo em 90 graus. Eu não caí porque eu senti alguém me segurando. Meu Deus. Foi o único motivo que eu não consegui. Meu Deus. E a terceira vez também, quase de relacionamento, foi do alto do prédio que eu morava. Da mesma forma. Alguém me segurou. E até agora eu não sei quem. Aliás, eu sei, né? Eu sei quem foi. Da tua parte, tu teve dificuldades em algumas áreas? Por exemplo, na área da sexualidade, teve dificuldade nessa área? Eu não tive dificuldade porque entre os meus 19 ali e 25, foi uma fase que eu fiquei fora de uma igreja, de congregar, né? E de vez em quando foi uma área que foi o meu refúgio. Por incrível que pareça. Era a área que era o meu refúgio. Eu tinha algumas pessoas que eu confiava na época, né? Que eram amigos, mas eu tinha uma certa confiança. E a gente tinha um relacionamento sexual. E isso fazia eu me sentir bem. Então eu não sei te explicar, quanto a isso eu não tenho. Mas eu tenho em questão a outros assuntos. Por exemplo, confiança, né? Em confiar em algumas pessoas eu tive um problema, né? Homens casados que chegavam para falar comigo, eu sempre tive receio. Nunca confiei, né? De uns anos pra cá que Deus vem trabalhando em mim. Porque até então, homem casado pra mim era tudo traste. Nossa. Né? Porque de todos que eu passei, alguns eram casados, então isso marcou pra mim. Como é que um homem casado, né,
tinha mulheres boas em casa, né? Se sujeitava a certas situações. Eu perguntava isso, por que isso acontecia, né? Até que um dia a Cristo me falou, as pessoas fazem aquilo que elas aprenderam. Isso, reproduzem. Elas reproduzem aquilo que ou elas aprenderam ou elas viveram. Então eu decidi que eu não queria isso pra mim. Eu não queria passar para os outros aquilo que eu vivi. Não queria. Porque eu sei o quanto dói, o quanto é sofrido. Então eu decidi quebrar um ciclo. Eu decidi. E foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Que é realmente amar o próximo como a mim mesmo. É botar em prática. Né? Então o fato de eu ter me firmado realmente em Cristo, né, mudou toda a minha vida. Realmente Ele foi meu refúgio e minha fortaleza. Porque tu comentou sobre estar na Latilist, não era só um bullying de simples palavras, né? Não. Era uma ação mais brusca. E essas pessoas que sofrem com tantas coisas, o que você diria de conselho para elas? Como você acha que elas devem proceder? Porque a maioria sofre calada, só que desencadeia algo horrível durante a vida dela. Qual é o teu conselho de uma pessoa que viveu, sabe o que é superar, sabe o que é vencer? O que tu diria para essas pessoas? Como elas deveriam proceder? Principalmente esses jovens, né? Às vezes não tem nem a maioridade ainda. Eu digo aquilo que eu aprendi com meu pai. Até antes mesmo de me converter. Né? Meu pai sempre dizia, minha filha, quando tu passar por alguma situação ruim, fecha teu olho e pede força para Deus, do teu jeito. Do teu jeito. E depois da minha conversão, tem um versículo que fica muito gravado em mim, está lá em Salmos, né? Deus é meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então esse versículo por muito tempo, é o que o pessoal chama hoje de mantra, né? Todo dia eu pensava nele, todo dia, todo dia, todo dia. Né? E os meus bullying no colégio pararam realmente quando eu mostrei que eu era uma pessoa diferente, quando eles viram que eu era diferente. Logo que eu me converti na Primeiro Amor, eu ia literalmente com a Bíblia embaixo do braço pro colégio. Nossa. No recreio, enquanto as meninas estavam falando de maquiagem e de bolsa, não sei o que, e de meninos, eu estava na minha sala, no banco, lendo a Bíblia. E o fato de ler a Bíblia afastou essas pessoas. Porque elas viam que eu estava fazendo uma coisa que elas não podiam interromper. Elas não interrompiam. Né? Diferente quando antes. Eu estava comendo, o meu lanche ia pro chão, eu parava no chão e enfim. Né? Mas realmente é buscar o refúgio aonde a gente vai realmente ter, que é em Cristo. Né? Tem família, tem pai, tem mãe, tem. Mas às vezes são essas pessoas que nos machucam. Então a gente acaba ficando sem porto seguro. Então eu realmente foquei em Cristo. Eu acredito que pela minha conversão ter acontecido na que as pessoas chamam de pior fase da vida, para mim foi a melhor. Né? Que foi entre 14 e 15 anos, ali, bem no início da adolescência. Acho que isso me ajudou realmente a não ir para um outro caminho, né? É bem isso, as pessoas só estão reproduzindo nos seus próximos aquilo que elas sofreram. Só que a gente escolhe aquilo que eu sofri, vai me tornar vai definir quem eu sou ou vai me tornar alguém melhor, né? E eu decidi me tornar alguém melhor, né? Eu me vejo muito na situação da mulher que foi pega em adultério. Né? Cristo não tinha nenhum pecado. Ele podia ter julgado ela sim, mas ele preferiu não julgar. Não cabe nem a mim, nem a ti, nem a ninguém julgar o outro. Né? O que faz, o que deixa de se fazer, o que come, cada um é cada um. Cada um tem o livre arbítrio. Queres fazer as coisas do teu jeito? Faz. Não queres? Não machuca o outro. Não atinge o outro. Essa é a questão. Isso mesmo. Que não simplesmente liberar uma desculpa, mas um perdão verdadeiro, porque ela comenta que ela olha para essas pessoas, tem relacionamento com essas pessoas. Uma dessas pessoas até, né, quando eu fazia aula de balé, né, uma dessas pessoas apareceu lá onde eu fazia aula e eu me assustei. Pra mim foi um susto. E eu percebi que a filha dessa pessoa fazia aula comigo. Então eu estava todo o tempo olhando aquela pessoa. E foi a partir desse ponto que realmente eu comecei a perceber que as pessoas mudam, né?
Porque eu percebi que o olhar dele pra mim não era o mesmo de anos atrás. Era um outro olhar, era um olhar de amigo, de pessoa que estava lá simplesmente olhando a filha, não olhando as outras. Né? Que era um olhar que ele tinha antes, era aquele olhar de desejo, de querer, né? De cobiça, né? Que era diferente do que eu vejo hoje. Então, realmente, Jesus cura, transforma e liberta. Esse é o Deus que nós servimos, né? Chegou sim. Eu com 10 para 11 anos, cheguei a pensar em realmente me relacionar com mulher. Justamente por isso, né? Nunca aconteceu, nunca tive, né? Mas realmente passou pela cabeça. Passou realmente. Porque é uma coisa que tu pensa, né? Que fica marcado. Criança não conhece a situação, não conhece como são as coisas. Né? E tu pensa, se 1, 2, 3 homens fazem isso comigo, todos podem fazer, né? É aquela questão de que todos os homens são iguais. Não. Cada um fez um diferente do outro. Isso. A minha forma é diferente da tua, que é diferente do meu esposo. Cada um é diferente. Às vezes escolhem o mesmo caminho de fazer o errado, mas cada um é diferente, né? Não é porque um fez uma coisa comigo que o outro vai fazer igual. E não faz. Não faz. Mas isso foi todo um trabalhar, foi de ano a ano, foi de tempo em tempo, só foi trabalhando na minha vida, realmente. Eu vejo assim que desencadeou esse amor por conta de tudo que tu viveu também. Que tem uma parcela de culpa, esse teu amor e cuidado nesse ministério lindo. Eu no começo, eu fui pro Ministério Infantil porque eu queria ajudar na obra, não sabia como, né? E precisava de ajuda nas crianças. E eu fui auxiliar uma irmã e acabei gostando e ficando. Isso com 15 para 16 anos já. E aí eu fazia realmente porque eu sempre, até hoje eu digo com meu esposo que às vezes eu acho que sou uma criança grande, né? Ele é outro, relaxa. Né? Porque é como o hino que fala, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Eu acho que esse espírito de criança, né, nos aproxima de Deus. E estar com elas é uma forma de estar mais próximo de Deus, porque elas são puras, né? Aquilo que elas pensam, que elas falam, é tudo com sinceridade, até uma certa idade. E isso é bom estar no meio delas para aprender a ser sincero. Porque uma criança, ela briga com o amiguinho, daqui a 5 minutos está lá junto brincando, né? Perdoar é muito fácil para criança, né? Até um certo ponto, que não ofende e machuque ela. Né? Às vezes o irmão fala alguma coisa, a gente fica bicudo, enfim, a gente vira a cara e, né? Mas não, a criança brigou, ela fica emburrada, daqui a pouco ela olha a criança brincando com outro brinquedo e brinca junto, como se nada tivesse acontecido, né? Mas hoje eu vejo que realmente, o ministério hoje que eu faço com as crianças é realmente buscando isso, é buscando acolher aquelas que são afligidas, né? Que sofrem alguma coisa. Porque não pense que filho de crente é crentinho, não é. Não é. Eu já ouvi relatos, histórias de crianças que sofrem muito. Parecido, coisas que eu sofri em colégio e coisas muito mais graves, né? Da criança contar que a mãe corre com faca atrás do pai. Então, assim, são coisas graves que acontecem em lares que a gente não imagina. Que a criança vai sozinha com o vizinho, com a vizinha, para orar pela família. Eu fui uma criança que ia com meu pai, né? Eu tinha meu pai. Só que eu não tinha minha mãe. Meus pais eram separados, né? E até então, eu não tinha uma figura paterna do meu lado. Minha mãe tinha os namorados dela, tinha a vida dela, né? Eu não tinha. Então eu acho que o meu trabalho com as crianças é tentar realmente ser um porto seguro para elas. Ser alguém que elas possam confiar, contar as coisas e que possa trazer elas cada vez mais para perto de Cristo. Que, eu percebi que depois que eu estive mais perto de Cristo, não é que foi mais fácil, foi mais leve carregar o fardo, foi mais leve passar pelo que eu passei. Não foi fácil e nem tranquilo, foi leve. Porque tinha alguém que estava junto comigo me levando no colo. Então, eu tinha o peso, mas tinha alguém
levava comigo. Aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha edificado a sua vida. Agora eu peço pra você, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, curte, se quiser comenta aí e você vai ajudar a gente a propagar o evangelho por esse canal também. Abraço pessoal, Palavra com Felper.